Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar uma nova disciplina de contabilidade aplicada à informática. Ela é uma disciplina de carga horária de 68 horas. Me chamo Alexandre Reis e vou ser o professor da disciplina de vocês ao longo desse semestre. Minha formação acadêmica, eu sou bacharel em sistema de informação, sou especialista em análise de sistemas, especialista em educação global e gestão de inovação, e atualmente eu sou mestrando em educação tecnológica. Eu tenho experiência como professor universitário na UFPA, atualmente assumo o cargo de professor substituto e coordenador de estágio. Fui professor também da Unip, Universidade Paulista, e da FAPAM. Fui professor e coordenador da Escola Técnica do Eixo de Informática, em Salvaterra. Fui professor também da Academia de Polícia Civil do último concurso e também trabalhei na área de segurança da informação no Banco do Brasil e auxiliar administrativo na Comara Aeronáutica. Então, nossa disciplina de contabilidade, pessoal, vai trabalhar noções históricas da contabilidade, vai falar sobre patrimônio, de fatos administrativos, vamos falar de contras, plano de contras, escrituração, balanço patrimonial, conceito e importância do balanço, né? Análise dos demonstrativos contábeis, tá? Lembrando, pessoal, que é uma disciplina aplicada à área de informática, então vocês vão ter que entender a parte contábil se vocês fossem abrir, né, que é a nossa intenção, uma empresa de informática, de tecnologia, uma startup, tá bom? Então, as noções contábeis, todo empresário, né, ou todo profissional de tecnologia, ele precisa ter no momento em que ele vai abrir a sua empresa, a sua MEI, tá? E etc. A bibliografia que nós vamos utilizar é de SA, a contabilidade geral, vamos falar da contabilidade básica e a contabilidade intermediária, tá? Então essa aqui é a bibliografia principal. A gente trabalha também bibliografias complementares, como textos que vocês podem buscar na biblioteca e estudando mais, tá? Então a gente tem o livro Contabilidade Geral, Contabilidade, o resumo e a teoria, Contabilidade Introdutória e alguns assuntos que inclusive vão estar em uma das nossas aulas de pesquisadores de contabilidade da USP, tá? Que escreveram um livro sobre contabilidade introdutória. Nosso planejamento de aula, pessoal. Então, nossa primeira aula de hoje, além da minha apresentação que eu já fiz para vocês, eu vou falar também sobre a apresentação da disciplina, que eu já venho fazendo, ementa da disciplina e o plano de aula. E nessa nossa primeira aula, eu vou falar também para vocês sobre como vai ser logo a nossa forma de avaliação. Então, todos vocês vão trabalhar, vão ter alguns trabalhos e alguns exercícios para que a gente treine a contabilidade que vai ser aplicada na tua futura empresa de informática. Perfeito, pessoal? Vamos conhecer os órgãos e as entidades econômico-administrativas, tá? Vamos falar aspectos gerais da contabilidade, incluindo a Lei 11.638/07. Vamos ver a contabilidade como está no mundo e vamos trabalhar também a contabilidade das empresas de informática, que esse é o nosso foco, tá bom, pessoal? Não quer dizer que no final da aula tu vai sair um contador, né? Afinal de contas, a gente sabe que quem estuda contabilidade são 4 anos estudando todo esse processo de contagem, de números, de cálculos e etc., que a gente vai estudar, mas a gente vai ter noções, tá? Noções de registros contábeis, noções de balanço patrimonial da tua empresa, noção de imposto de renda, perfeito, pessoal? Então, esse é o nosso propósito na disciplina. Então vamos falar logo da nossa avaliação, né? O que muita gente quer saber logo no início, já para se programando, né? Para tu passar, e é o meu objetivo, né? Que tu passe na disciplina e que tu aprendas, além de passar, que tu aprenda as noções de contabilidade para aplicar na tua futura empresa, tá? Na tua startup. Então a gente vai começar com um trabalho de pesquisa valendo 3 pontos, que vai ser enviado para vocês mais para frente, tá? Ao longo da nossa disciplina. A gente vai ter alguns exercícios também valendo ponto, e geralmente esse exercício 02 aqui são questões de marcar, algumas questões de responder, para que fixe o conhecimento
que foi passado para vocês, teoria, na cabeça de vocês, que vocês aprendam isso. E esse conhecimento vai ser me enviado, tá bom? Caso a gente não tivesse nesse ensino remoto, vocês fariam um pré-teste, né? Uma provazinha com esse conhecimento aqui adquirido, tranquilo? Mas nada muito complicado. E por último, é um terceiro trabalho de pesquisa, valendo um pouco mais, que vai tratar sobre o balanço patrimonial de uma empresa fictícia. Tá? Então vocês vão ter uma empresa fictícia na área de informática, prestando X serviços, Y serviços, vendendo N produtos e etc. E a partir daí vocês têm que fazer um balanço anual dessa empresa, perfeito? E enviar para o meu e-mail também, que vai estar no final desse slide e de todas as aulas também, tá bom, pessoal? Então, os aspectos iniciais da contabilidade, a gente precisa entender o que é contabilidade, perfeito? Para poder começar a estudar ela em si. Então, vamos lá, começando. A contabilidade, ela é uma ciência social que estuda o patrimônio de uma entidade econômica ou administrativa. Professor, calma aí. Então, eu preciso entender o que? Patrimônio, tá? Então, a gente vai ver que patrimônio, mais para frente, é tudo aquilo que tu acumula ao longo da tua vida a partir do teu trabalho, tá? E uma empresa, ela também acumula os patrimônios, tá? Ela acumula ativos e passivos, que a gente ainda vai estudar. Então, a pessoa física, você na sua casa, você também tem patrimônio. Que patrimônios são esses? Não sei, né? Pode ser uma bicicleta que tu adquiriu num sorteio, tá? Ou tu compraste essa bicicleta através do teu estágio, ou tu tem uma bolsa na própria universidade que tu estuda, tu trabalha num projeto qualquer, e a partir dessa bolsa que tu recebe, tu investe num patrimônio seu, certo? Então, tanto a pessoa física tem patrimônios, quanto a pessoa jurídica também. Então, quem estuda, quem faz o cálculo, quem faz análise desses patrimônios é a contabilidade, com o objetivo de obter registros classificados e sintetizados dos fenômenos que afetam a sua situação financeira e patrimonial. Então, pessoal, a contabilidade ela está ligada à tua situação econômico-financeira, o teu poder. Então, se tu consegues ter um bom controle das tuas finanças, daquela bolsa que tu recebe na UFPA, tu consegue fazer uma boa contabilidade até do bombom que tu compra no vendedor na frente da universidade, ao lanche que tu comes na universidade, ao que tu gasta mais para frente, um aluguel, por exemplo, todo esse controle que tu já tem da tua vida, com certeza, é uma espécie de contabilidade. Perfeito, pessoal? Aqui é uma imagem da contabilidade, só como forma de vocês verem, né? A imagem, o brasão da contabilidade, tá bom? Aqui tem alguns aspectos dele que não vem ao caso a gente saber por enquanto. Só que a gente precisa falar de um termo que foi falado no conceito anteriormente, sobre as entidades econômico-administrativas. O que são entidades econômico-administrativas? São órgãos reguladores, tá? Que, como o nome diz, colocam o regulamento, ou melhor, estabelecem normas, tá? Normas para o Brasil, perfeito? Então, hoje, o Banco do Brasil, por exemplo, que é uma entidade financeira, um banco, tá? Público de economia mista, ele obedece ordens. De quem obedece ordens? Do Banco dos Bancos, do Bacen, tá? Ou Banco Central. O Banco Central é o cara que regula o sistema financeiro dos bancos. Então, o Itaú, o Bacen, um banco hoje digital, né, o Nubank, o Inter, por exemplo, todos esses caras são vinculados, ou melhor, eles recebem ordens de uma entidade maior, que é uma entidade econômica administrativa, chamada Banco Central do Brasil, tá? O Banco Central do Brasil tem várias sedes e cada estado, né, capital, tem a sua sede do Banco Central, que é responsável administrativamente e economicamente por regular o sistema financeiro dos bancos, perfeito? A gente tem uma outra entidade econômica chamada de SUSEP, que é a Superintendência dos Seguros Privados. Essa entidade ela é responsável por todos os seguros feitos no Brasil.
Então, se tu tem uma Porto Seguro, por exemplo, uma empresa seguradora, que é uma empresa financeira também, né? Afinal de contas, quando eu contrato um seguro para o meu carro, se eu bater o meu carro, eu vou ter um prejuízo, perfeito? E esse prejuízo pode ser coberto a partir do seguro que eu fiz. E quem regulamenta esse seguro para que aquela empresa não me dê o calote, por exemplo, no momento que bateu o meu carro? A Superintendência dos Seguros Privados. Tá? Tanto seguro de automóveis, de vida, de empresa e etc. Tá bom, pessoal? A gente também tem as agências reguladoras, que talvez vocês devem conhecer, né? A ANP, que é aquela agência que regula o petróleo brasileiro, né? Quando a gasolina está subindo, a Petrobras avisa, ó, o preço do barril do petróleo está mais alto. A ANP autoriza ou não esse aumento no valor da gasolina. E ultimamente tem aumentado quase que mensalmente o valor da gasolina, né? Infelizmente. A gente tem a mais famosa, né, dessas agências reguladoras, que é a Anatel, que é a empresa responsável por telecomunicações, né? Então, se tu tem uma internet na tua casa, fibra ótica, essa empresa, essa provedora de internet que tu pagas todo mês, provavelmente está cadastrada nessa agência reguladora. Obrigatoriamente, ela tem que estar cadastrada na Anatel para te prover o serviço, perfeito? Ou seja, então a entidade que regula toda a telecomunicações brasileira é essa agência reguladora. Assim como a ANEEL regula as empresas de energia. Aqui no Pará, a gente tem a Equatorial Pará, né? Uma empresa privada que regula a nossa taxa de energia. Por isso que, se eles aumentam o valor da energia, quem regula isso aí é a ANEEL, perfeito? São entidades econômicas administrativas. A gente tem, no caso da mineração, né, que o Pará é forte, a gente tem a Agência Nacional de Mineração, que regula toda a parte mineral, desde a água mineral, né, que vem da mineração, até o ferro, que a Vale do Rio Doce explora, né, o cobre e etc., é regulado pelas agências nacionais de mineração. Tá? Essas agências elas regulam e orientam determinado segmento da economia. Pessoal, todas essas entidades aqui, elas estão vinculadas a quem? Ao presidente da República, ao executivo, tá? Então, o presidente da República, a entidade chefe, né, é o representante do executivo que comanda todas essas entidades, tá bom? A gente tem entidades econômicas administrativas de acordo com a Lei 6.406 da Lei das SA. O que é uma SA? São empresas de sociedade anônima, tá? Dentre outros assuntos, a lei trata da demonstração financeira e a contabilidade das empresas. Então, pessoal, a contabilidade é a parte contábil, né? É o cálculo, é o imposto, é saber quanto a empresa está recebendo, quanto a empresa está gastando, né? A parte financeira, das demonstrações financeiras das empresas. Então, quem trabalha isso é a contabilidade. Mas, professor, isso é necessário para minha empresa de informática? Claro, né? Tu precisa saber se tu está vendendo, se tu está tendo lucro, né? Se tu, quanto tu está pagando de imposto, para no final do ano, no teu demonstrativo financeiro, o teu balanço patrimonial, saber se tu teve crescimento ou se tu teve prejuízo, perfeito? E existe um imposto, tá? Que todo ano, de acordo com o exercício fiscal, as empresas são obrigatórias a declarar. Não só as empresas, como as pessoas físicas, que é o chamado imposto de renda. Tá? O imposto de renda é vinculado a um órgão federal, que é a Receita Federal, que é a empresa não, é o órgão público federal responsável por recolher todo o valor de imposto que qualquer pessoa pague. Qualquer pessoa, entre aspas, a gente vai estudar mais para frente, que uma pessoa física ela tem uma base, né? Se ela conseguiu ganhar ao longo dos 12 meses do exercício anterior um valor que a gente vai estudar, ela obrigatoriamente deve pagar imposto de renda, senão ela vai cair na malha fina, né? Vai ter que pagar multa e etc. Tá bom? E se a pessoa for funcionário público, no meu caso, né, servidor público da Universidade Federal, todo mês já vem descontado na minha folha de pagamento o imposto de renda. E no final do ano, que foi recentemente o último prazo para declaração do imposto de renda, eu fiz minha declaração de imposto de renda e enviei para a Receita Federal
para que ela acompanhasse todo aquele valor que foi descontado do meu salário ao longo de um ano. Esse valor de imposto de renda serve para o Brasil gastar nos impostos, né? Gastar em investimentos, tanto na universidade quanto na saúde. Então a gente deveria ter algo de primeira qualidade, porque o imposto é altíssimo no Brasil, tá? A gente tem também a lei, né, que trabalha, a entidade administrativa que trabalha a Bolsa de Valores. Talvez você já deve ter ouvido falar que muita gente, inclusive, tem investido em Bolsa de Valores, comprado ações, né, na Bovespa e etc. Quem regulariza, né, quem faz as normas das bolsas de valores brasileiras é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Ela tem poder de legislação sobre empresas de sociedade anônima que desejam ingressar no mercado de capitais, ou melhor, nas ações. Tá? Então, todas as empresas que forem trabalhar com ação, se você quiser comprar uma ação da Vale, por exemplo, ação da Petrobras, no Magazine Luiza, você está entrando, né, em regulamentação da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Professor, mas por que tu está me falando tudo isso? É necessário eu saber isso para a contabilidade? Sim, porque a gente sabe os órgãos normativos, da onde vêm as normas para determinadas empresas, perfeito? Então, se tu tem uma ação e tu queres botar a tua empresa de tecnologia na Bolsa de Valores, tu vai ter que sujeitar as normas da Comissão de Valores Mobiliários. Tá? A partir daí, tu vai poder ter a tua empresa na Bolsa de Valores. E a gente também tem um conselho, né, que são os contadores, quando se formam, né, ele vai fazer parte do CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, que são as instituições dos profissionais de classe, diferente da nossa tecnologia da informação, que não tem um conselho. Então, o CFC é como se fosse a OAB para os advogados, aqui no Conselho Federal de Contabilidade é a OAB dos contadores, entre aspas, tá, pessoal? A gente tem um outro instituto chamado de IBRANCON, que é o Instituto dos Auditores Independentes, que é um órgão eminentemente teórico que emite pareceres utilizado como base em legislações. Tá? Então, é como se a gente tivesse diversos auditores fiscais no Brasil que se juntassem, né, independentemente, e a partir daí eles tomam decisões que servem como base para futuras leis, né, alterações de leis e etc. Tá bom? E a gente tem aqui o vilão, né? Entre aspas, né? Ou melhor, o imposto que todo brasileiro paga, que arrecada uma certa quantidade. Não só pessoa física, como também pessoa jurídica, tá? Que é a contabilidade no imposto de renda. Então, muitos de vocês devem ter ouvido já falar isso no Jornal Nacional. Ó, você tem um prazo. Esse ano de 2021 foi até dia 30 de junho. De junho, não, de maio, porque foi prorrogado devido à Covid, né? Então, era 30 de maio, último prazo para a declaração de imposto de renda, tá? Da pessoa física. Se a pessoa não declarar esse imposto de renda até dia 30 de maio, ele vai pagar uma multa. E a multa não é muito baratinha não, tá, pessoal? Então a pessoa paga uma multa e pode declarar futuramente. Ah, mas professor, eu não declarei, nem vou declarar meu imposto de renda. Então provavelmente tu vai cair na malha fina e a Receita Federal vai lá e vai te multar e tu vai ser penalizado. Penalizado ao ponto de não poder abrir conta corrente em banco, tá? Em qualquer banco. Tu não vai poder ter cartão de crédito, tu vai pagar um imposto alto, não vai poder obter financiamentos e etc. É um transtorno. Não vai poder abrir empresa e etc. Tá bom? Então é por isso que é muito importante a pessoa física e a pessoa jurídica estarem com seu imposto de renda em dias, tá? Pagos e etc. Então, o que é o imposto de renda? O imposto de renda é um tributo cobrado anualmente pelo governo federal sobre os ganhos da pessoa e das empresas. Seu valor é pago de acordo com os rendimentos declarados, de forma que o cidadão com renda maior pagam mais impostos, enquanto que aqueles com renda menor pagam menos. Tá? Então, de acordo com a tua renda, pessoal, tu vai começar a pagar uma certa quantidade de impostos, tá? Se tu fores servidor público, esse imposto já é abatido diretamente da tua renda. Tu nem vê o dinheiro entrar na tua conta, tá? Ele já automaticamente é tirado o imposto de renda
e já vai para os cofres públicos. É por isso que muitos servidores têm raiva, né, de político X, político Y, que acaba desviando o nosso imposto, que é suado, né, trabalhado, e não sendo investido, aquele valor não é investido de volta na saúde, etc. Tá? Isso vem um outro caso mais à frente. Então, o apelido, inclusive, tem essa história que é o leão, né? O leão é o teu imposto de renda que deve ser declarado todo ano, tá bom? Então, quem regula o imposto de renda, como eu já falei para vocês, é um órgão federal, tá? Que é o órgão da Receita Federal. Então, a Receita Federal, ela vai te cobrar imposto no teu imposto de renda, no momento, se tu tem um apartamento, no momento do teu apartamento, que tu adquire aquele apartamento, e aí por diante. Tudo que tu fizeres na tua vida, se tu compra um carro, deve ser declarado para a Receita Federal. O regulamento do imposto de renda, ele é um decreto 3.000 de 99, que até hoje em dia só tem crescido, né? O artigo 274 prevê que ao fim de cada período de incidência do imposto, o contribuinte deverá apurar o lucro líquido mediante elaboração com observância das disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, das demonstrações do resultado do período de apuração e da demonstração de lucro ou prejuízo acumulado. Então, se tu tem uma empresa de informática e ao longo de um ano tu fizeste diversas vendas, eu vendi um computador em janeiro, vendi 5 computadores em fevereiro, em março eu fiz um projeto de rede de computadores, em abril eu desenvolvi um sistema, tá? Todos esses ganhos, de acordo com as notas fiscais que tu vai emitindo, né, para os teus clientes, tu vai ter que no final do ano declarar, ó, o que é que eu fiz em janeiro, o que é que eu fiz em fevereiro, março, abril e aí por diante, para a Receita Federal ver, ó, aquela empresa está ganhando X, então vamos cobrar dele uma certa quantidade de imposto, tá? Então muita gente se pergunta, professor, eu recebo uma bolsa de R$ 400 multiplicado por 12, né? Eu vou ter em média, vamos supor que eu recebo uma bolsa de R$ 400 e multiplicado por 12, tu vai ter 4.010, tu vai ter 4.800. Eu preciso declarar imposto de renda? Não, porque em um ano o teu limite mínimo de arrecadação é esse valor, R$ 28.559,10. É atualizado, tá, pessoal? Todo ano atualiza esse valor. Mas, professor, então se eu conseguir um emprego em que nesse emprego eu ganho R$ 2.000 por mês, R$ 2.000 não, vamos botar R$ 3.000 por mês. No final do ano eu vou precisar pagar imposto? Claro que vai. Faz as contas, R$ 3.000. Passando R$ 3.000 vezes 10, que são 10 meses, tem 30 mil. O ano tem 12 meses mais o 13º, tu vai receber em média 33, 36 mil ou R$ 39.000 por causa do 13º. 39 passou dos 28.500? Passou. Então, se tu passou desses 28.500, obrigatoriamente você tem que declarar imposto de renda. Tá bom, pessoal? Então, repara que o governo federal, ele te dá um limite para a tua declaração de imposto de renda. Professor, mas eu ganho menos que isso, então eu posso declarar imposto de renda? Não, não é obrigatório declarar, perfeito? Então, neste ano de 2020, que foi o exercício anterior, né, ano passado, para declarar em 2021, quem recebeu até R$ 28.560, obrigatoriamente teve que declarar o imposto de renda. Eu fui um caso, tá? Então eu declarei. Como declarar o imposto de renda? Pessoal, devido à tecnologia, né, a pandemia, etc., hoje, assim, há um bom tempo a Receita Federal já desenvolveu o sistema de declaração de imposto de renda, tudo online, tá? Só que hoje está mais fácil ainda. Eu que sempre fiz a declaração de imposto de renda da minha família e eu já venho declarando imposto de renda desde 2014, tá? Para minha mãe, meu pai, até para vizinho eu já fiz declaração de imposto de renda, mesmo não sendo contador. Mas é um software muito tranquilo que tu vai cadastrando os dados de quanto tu recebeu, de quanto tu gastou, se tu fez algum procedimento médico, se tu pagou alguma consulta ou cirurgia, tudo isso é abatido no teu imposto de renda, tá? Então, inclusive no YouTube tem várias dicas de como fazer uma declaração de imposto de renda e etc.
Então, tu entra no site da Receita Federal, no Ministério da Economia, que a Receita Federal é vinculada, é um órgão vinculado ao Ministério da Economia, e a partir daí tu baixa tanto no iOS, né, quanto no Android ou no computador, tá? Então tu baixa o software de declaração de imposto de renda, que hoje em dia é tudo integrado, faz a declaração de imposto de renda de acordo com o teu CPF ou CNPJ e envia para a Receita Federal naquele prazo já visto. Então, esse aqui é o site, né, para a gente fazer a declaração de imposto de renda. Então, a gente precisa entender como é que é a contabilidade, não só no Brasil, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, mas entender que a contabilidade é mundial. Afinal de contas, a gente tem bolsa de valores em Nova York, a gente tem bolsa de valores na China, tá? Todas as empresas elas trabalham financeiro, né? Elas fazem a sua contabilidade, tá? Então, a contabilidade é mundial, tá, pessoal? Então, se tu tem uma empresa de tecnologia, por exemplo, o iFood, funcionando no Brasil, é uma contabilidade, mas se tu tem um iFood funcionando no México ou na Argentina, mesmo tu sendo dono do iFood no Brasil, tu tem que ter uma outra contabilidade. Perfeito, pessoal? Todas elas se integram de acordo com as leis do país, tá bom? Até porque tu paga imposto no Brasil é um e o imposto nos Estados Unidos é outro imposto. Imposto na Europa é outro imposto. A moeda é outra e aí por diante, tá bom, pessoal? Então, quando a gente está falando de uma empresa global, como o Google, como o Facebook, né, como a iFood, por exemplo, a gente tem que entender que a contabilidade é global, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho mais? O IASC, o International Accounting Standard, foi criado em 73 por órgãos profissionais de contabilidade de 10 países: Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, Irlanda, Japão, México, Reino Unido e Países Baixos, tá? Em abril de 2001 foi criado o IASP, International Accounting Standard Board. Na estrutura do IASC, que assumiu suas responsabilidades técnicas no que diz respeito à emissão de normas internacionais de contabilidade. Tá? Então, a contabilidade respeita normas, inclusive de auditoria. Tá? O que acontecia na Lava Jato? Tá? Então, o que é a lavagem de dinheiro? Tá? Então, são perguntas que vocês, agora estudando contabilidade, vão poder entender mais um pouquinho que é esse crime. A lavagem de dinheiro, pessoal, é tu transformar o dinheiro ilícito, que é um dinheiro ilícito, é o tráfico de drogas. Vender drogas é legal de acordo com a legislação do Brasil? Não, altamente ilícito. Então, se eu pegar a droga, eu plantar, por exemplo, maconha na minha casa e vender para a população de perto da minha casa, eu estou gerando um valor financeiro, certo? Só que esse valor financeiro é ilícito, porque eu gerei recurso através de droga, e droga é ilícita. Só que como é que eu faço para lavar esse dinheiro? Eu pego esse dinheiro que eu vendo de droga e abrir um posto de gasolina, por exemplo, para vender gasolina. Então, o cara, quando ele compra a gasolina de mim, que eu abri o posto, eu já estou transformando aquele dinheiro que era sujo, que era das drogas, da maconha que eu plantei, em algo que é positivo, que é lícito, que é vender gasolina. Qualquer pessoa pode abrir uma empresa para vender gasolina, abrir um posto de combustível. Lavar dinheiro é justamente isso, transformar o dinheiro ilícito em um dinheiro lícito, de acordo com as normas financeiras, tá? Então, muita gente, político principalmente, vocês viram isso na Lava Jato, né, na operação da Lava Jato, que políticos brasileiros lavavam dinheiro de propina, né, das obras da Copa do Mundo lá na Odebrecht. Então, a Odebrecht era uma empresa de construção civil que o político ganhava uma propina para botar a obra superfaturada, na maioria das vezes, para a Odebrecht construir. Tá? Então a Odebrecht construía aquilo, tirava um dinheiro que era só para pagar propina, tá? E o político pegava esse dinheiro e jogava esse dinheiro para o paraíso fiscal. Professor, o que é paraíso fiscal? É uma conta dele, do político, lá na Suíça, tá? Onde é livre de imposto. Então ele pega o dinheiro daqui, leva para a Suíça, dólar, e se o político quiser, ao momento que ele se aposentar do Brasil, já roubou tanto, né? Foi preso inclusive pela Polícia Federal e etc. Ele saiu.
ele está livre para responder o processo dele. Onde é que ele vai morar? Lá na Europa, com aqueles milhões de dólares que ele roubou do Brasil, que estão guardados lá na Suíça. Tudo isso, pessoal, é contabilidade no nível muito mais avançado, tá? Muito mais avançado, que não é o nosso caso. O nosso caso é fazer um estudo de contabilidade básica para uma empresa de informática pequena que nasce na universidade. E caso vocês queiram se aprimorar mais, vocês estudam na internet, fazem cursos de gestão, de contabilidade pelo Senac, Sebrae e Senai também, da indústria, e aí vocês vão se especializando cada vez mais nesse balanço, nessa contabilidade, nesse cálculo de ativo e passivo e aí por diante, tá bom, pessoal? Aqui tem algumas entidades que a gente já viu em Bracon, né? A gente tem a BMF Bovespa, né? A Bolsa de Valores, tá? A gente tem a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento no Mercado de Capitais. A gente tem a Cultura Contábil e a Autoridade Financeira. A gente tem o Conselho Federal de Contabilidade. Aqui vem um ponto importante, pessoal. Repara que se tu abrir as redes sociais hoje, tem muitos analistas, entre aspas, contadores, etc., te ensinando a investir na Bolsa de Valores. Abra uma conta digital, faça seu investimento em Bolsa de Valores e fique rico da noite para o dia. É verdade isso? Pessoal, se fosse verdade, eles não estavam vendendo curso para que tu aprendesse a ficar rico. Eles mesmos teriam com esse dinheiro que eles já investiram. O que acontece então, pessoal? Trocando em miúdos, que as pessoas elas estão vendendo, adquirindo valores até para investir na bolsa de valores, mas que se tu quiseres entrar na bolsa de valores, tu precisa ter bastante conhecimento, porque é um mercado de risco. O que é o mercado de risco? Pessoal, mercado de risco é tu pegar o teu salário, por exemplo, eu tirar, vamos supor que eu receba R$ 2.000 de um projeto que eu fiz de informática. Desses R$ 2.000, eu tenho as contas da minha casa. Eu tenho que pagar a luz na minha casa e a minha alimentação. Então, e o meu aluguel. Vamos supor que de R$ 2.000 eu pague R$ 500 de aluguel, R$ 200 de luz, então já foi 700 e R$ 300 de alimentação. Então eu gastei R$ 1.000. Os outros R$ 1.000 sobrou. O que eu posso fazer com esses R$ 1.000? Eu posso pegar esses R$ 1.000 e investir na bolsa de valores e tentar ganhar, dobrar, né? Tentar transformar em 2.000. Eu posso pegar esses R$ 1.000 também e comprar criptomoeda, né? Que está muito famoso agora. A Bitcoin crescendo muito e etc. Né? Eu posso também pegar esses R$ 1.000 e começar a construir, comprar tijolo, cimento e construir um imóvel, um kitnet para alugar para uma terceira pessoa. Pessoal, desses 3 exemplos que eu dei para vocês, qual tu acha que é o mais, posso dizer para vocês que tem menos risco? Qual seria? O kitnet. Por que seria o kitnet? Porque tu compraste o tijolo, tu tá vendo o cara construir, depois tu vai alugar o kitnet e tu vai ter uma renda extra. Porque a bolsa de valores é um mercado variável. Hoje a Petrobras está em alta, né? Tu está comprando as ações, tu está ganhando dinheiro, mas amanhã pode haver uma mudança na Petrobras, como teve recentemente, né? Uma intervenção do Bolsonaro na Petrobras e as ações caíram consideravelmente. Então, quem investiu naquele momento R$ 1.000 e estava ganhando 1.500, com uma decisão do governo federal, aquelas ações que valiam 1.500 podem estar valendo R$ 150. Ou seja, a pessoa perdeu dinheiro. É um mercado em risco. A mesma coisa a criptomoeda, né? Então, muita gente diz que o Bitcoin só valoriza. Perfeito. De fato, é um ótimo investimento. Para quem começou há anos atrás, 10 anos atrás, o cara teve um ótimo investimento. Só que, recentemente, o próprio Bitcoin teve uma super queda. Tá? Então é um mercado instável, tá? Que precisa ser muito estudado para que tu invista o teu capital lá nesse mercado, tá bom, pessoal? Mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais de finança, tá? De registros e atos administrativos. A contabilidade também registra atos administrativos nas contas de compensação. Esses atos colocam o patrimônio em risco e podem no futuro afetá-los negativamente. Exemplo, a fiança, o aval, o envio de mercadorias sem seguro, envio de duplicadas para cobrança simples. Então, o que é a fiança, pessoal? A fiança é uma espécie de um ato administrativo
em que eu coloco meu patrimônio para obter um recurso financeiro. Olha um exemplo. Eu estou sem dinheiro, eu recebo esses R$ 2.000 que a gente vem mostrando para vocês. Então, desses R$ 2.000, vamos supor que o dono do aluguel da minha casa, que ele me cobrava R$ 500, teve um aumento absurdo. De 500 passou para R$ 1.000. E o meu supermercado, que eu gastava 300, me atolei, aumentou tudo, a carne está muito cara, comecei a gastar 500. E a minha luz, que era 250, passou para mais R$ 500, dobrou. Então agora os meus R$ 2.000 está totalmente gasto. R$ 1.000 de aluguel, 500 de alimentação e 500 de luz. Então já gastei todos os meus R$ 2.000. Vamos supor que nesse processo eu tive uma doença e eu preciso de um dinheiro para fazer uma cirurgia, por exemplo. Eu preciso de R$ 5.000. E eu não tenho esses R$ 5.000. Para onde eu vou buscar esses R$ 5.000 para fazer minha cirurgia? Eu vou no banco. Eu chego ao Banco do Brasil, eu preciso de R$ 5.000 para minha cirurgia. Só que os 2.000 que eu ganho, eu estou gastando todinho, eu não sei o que eu faço. Eu estou enrolado, né? Às vezes eu estou em dívida. E então o Banco do Brasil, ele vai ver, seu Alexandre, mas você tem um carro. Você dá seu carro de fiança como um bem, como uma garantia, que você vai me pagar esses R$ 5.000 da sua cirurgia. Então, eu te empresto os R$ 5.000, tu vai pagar juros, e em vez de tu me pagar 5, tu vai me pagar R$ 10.000 agora. Tá? Então, tu vai me pagar R$ 10.000. E ainda mais, tu vai me pagar R$ 10.000, mas tu vai me dar teu carro de garantia. Caso tu não me pague esses R$ 10.000, eu vou tirar teu carro de ti. Perfeito? Então, ó, pessoal, é um risco que tu coloca o teu patrimônio em risco. Tá? É um dinheiro que tu vai botar o teu patrimônio em risco. O financiamento de um carro novo, por exemplo, eu dar a entrada no carro. Se eu não conseguir pagar as parcelas para o banco vai lá e toma o meu carro, porque aquele meu carro está financiado, tá? Ele está o risco administrativo, tá bom, pessoal? Envio de mercadoria sem seguro, né? Então eu tenho um produto que é valioso, eu tenho um notebook que eu vou vender para um cara lá em São Paulo. E esse cara, ele me pagou a metade, e quando chegasse lá em São Paulo o meu produto, ele ia me pagar a outra metade. Só que esse cara era um pilantra na internet. Tá? Então ele só me pagou a metade. Quando chega o meu produto lá, ele fica com o meu produto e não me paga. Caramba, o meu produto não tinha seguro. E agora? Eu fiquei no prejuízo, perfeito? Em 50% do valor do produto. Então, pessoal, atos administrativos, a contabilidade, ela deve registrar tudo, todos os atos, tanto teu, pessoa física, que o brasileiro não tem esse costume de registrar todos os atos, e quanto à empresa, tá? Empresa principalmente, tá? Eu digo até que obrigatoriamente. Se tu vai abrir uma empresa, pessoal, pensem muito em sempre ter um bom contador que te oriente a imposto, a pagar, a, a produtos que estão entrando na tua empresa e aí por diante, tá, pessoal? Valores e etc. Então, quem são os usuários da contabilidade, tá, pessoal? São os investidores, são os empregados. Se tu é empregado de uma empresa, tu faz parte da contabilidade da empresa. Né? No final do mês, o dono da empresa ele vai ver, não, o Alexandre é o analista de informática dali, ele recebe R$ 2.000 por mês. Eu preciso colocar ele no balanço patrimonial da empresa. Então, tu faz parte da contabilidade da empresa, tá, pessoal? Os credores por empréstimo, a Crefisa, por exemplo, se eu peguei empréstimo da Crefisa, eu preciso pagar a Crefisa, então a Crefisa entra no meu balanço patrimonial. Se eu tenho um apartamento financiado, se eu tenho um carro financiado, tudo isso, o banco é um usuário da contabilidade. A gente tem os fornecedores, credores comerciais, a gente tem clientes, a gente tem o governo, né? Eu falei para vocês que a gente paga imposto para o governo, né? Então, o governo ele é um usuário da contabilidade. É por isso que muito brasileiro se revolta, e tem que se revoltar mesmo, porque a gente paga uma quantidade, uma carga tributária enorme, e no final das contas a gente não tem benefício. Né? A gente paga a vida toda, 40, 50 anos trabalhando, pagando INSS de imposto, e o coitado, quando vai se aposentar, não tem condições financeiras de aposentadoria. A aposentadoria de um profissional brasileiro hoje é muito pequena com relação à inflação. Tá, pessoal? Você vê aí os velhinhos hoje
passando situações muito complicadas com a sua aposentadoria. Tá? A gente tem as agências e o público em geral como usuários da contabilidade, tá, pessoal? Então, quem são os investidores? São pessoas que analisam as demonstrações contábeis, buscando informações sobre a empresa que permita comparações com outras companhias, a fim de escolher a melhor opção para investimento. Então, imagina você, aí, aluno, que tu teve uma ideia e na universidade tu desenvolveste essa ideia, porque só a ideia não vale de nada, é R$ 0, tá? Então, tu desenvolveste um aplicativo. E esse aplicativo começou a ter um valor comercial. Tu instalou para um cliente aí em Cametá, tu instalou para um cliente em Moju e Carapajó, e aí está crescendo. E vamos supor que vem uma pessoa, um investidor que acreditou no teu negócio e disse, olha, Alexandre, eu vou te dar R$ 50.000 e eu quero que tu comece a vender o teu software em Belém, porque é uma capital. Eu quero que tu comece a vender teu software em Ananindeua. Depois a gente vai crescer para Fortaleza, depois para São Luís no Maranhão e aí por diante. Esse cara acreditou na empresa e ele é um investidor da tua empresa. Só que ele vai falar o seguinte, olha, eu vou investir R$ 50.000, mas eu quero 30% do valor do lucro. Obrigatoriamente o teu contador vai ter que botar o valor que entrou na tua empresa e também vai botar o valor, além que entrou na tua empresa, o valor que ele vai ter de percentual de lucro na empresa. Tá? Então, tudo isso tem que entrar nos registros contábeis da tua empresa. A gente tem os empregados, como eu já falei para vocês, os empregados e seus representantes estão interessados em informações sobre a estabilidade e a lucratividade de seus empregados. Também se interessa por informações que permitam avaliar a capacidade que tem a entidade de prover sua remuneração, seus benefícios de aposentadoria, suas oportunidades de emprego. Então, repara uma coisa, pessoal, o teu empregado, ele tem que te gerar lucro, né? Porque se ele não te gerar lucro, como é que tu vai pagar o salário dele no final do mês? Tu vai te enrolar com aquele funcionário, não é isso? Então, o teu empregado, ele tem que trabalhar junto contigo, como teu time, como teu braço direito, para te gerar lucro para a empresa, para que tu tenha recursos financeiros de bancar aquele empregado. A gente tem também os proprietários, que são os donos, né, que procuram ver como a empresa está em comparação aos anos anteriores e a sua concorrência, para que ela sempre esteja à frente da concorrência e trabalhando em cima desse negócio. Como eu falei para vocês, temos o governo, que verifica a autenticidade dos relatórios e das contas apresentadas. A gente tem a auditoria, né? Nós vimos daqui a Receita Federal, ela faz auditoria nas contas das empresas. Se tu não está sonegando imposto, se tu estiver sonegando imposto, com empresas gigantes no Brasil sonegam imposto, pessoal. Tá? Eu não vou falar o nome aqui para não receber processo, mas a gente tem empresas grandiosíssimas no Brasil que não pagam o governo. E o governo aplica multas milionárias nessas empresas. E elas têm que pagar a ponto de o governo ter um momento que ele vai lá e penhora os bens dessa empresa, ao ponto de fechar a empresa, tá? A gente tem credores por empréstimo que procuram indícios de que a empresa será capaz de pagar os seus juros da dívida e os bens da empresa. Então, aquilo que eu falei para vocês, se tu está precisando dos R$ 5.000 e o banco te empresta os R$ 5.000, pode ter certeza que tu vai pagar juros e tu vai contrair uma dívida com o banco, a fim de pagar esse banco. Ou seja, o banco nunca perde valor financeiro, ele sempre obtém lucro. A gente tem os clientes e fornecedores que procuram saber se estão lidando com empresas financeiras sólidas, respeitadas e apresentam condições de continuidade em seus negócios. Isto é, serão capazes de fornecer seus produtos e pagar suas contas. Imaginem agora, pessoal, um caso recente que eu posso mostrar para vocês, a Ford, né, aquela empresa que constrói carro, aquela multinacional, né, aquela empresa lá americana. Eu comprei um Ford Ka, né? E de repente a Ford diz, depois de 50 anos no Brasil, ela diz, ó, encerramos nossas operações no Brasil, porque o custo do Brasil está muito alto. O preço de construir um Ford no Brasil está tão caro que não compensa mais eu construir no Brasil. Eu vou construir na Argentina, que é próxima do Brasil. Então eu vou fechar minha fábrica, então vou demitir todos os funcionários da fábrica e vou fechar a operação. Tudo isso são situações, eu como cliente da Ford que comprei o carro, vou me sentir altamente, caramba, meu carro vai desvalorizar. E vai mesmo, quem tem carro da Ford já sabe que o seu carro desvalorizou em média 20 a 30% de valor de mercado, tá?
Gerentes e empregados procuram aumentar a competitividade da empresa e os números que refletem seu esforço e competência durante um ano, né? Então, para que eu tenha um gerente na minha loja? Para que ele faça com que a minha equipe trabalhe em conjunto e a gente tenha resultados positivos, tá? Que saia na frente dos concorrentes, que procuram informações sobre o aumento de vendas, marketing, lucro líquido, eficiência total da empresa e informações sobre a estrutura de custos, tá bom, pessoal? E por último, a gente tem o público, que são as entidades que afetam o público de diversas maneiras. Elas podem, por exemplo, fazer contribuição à economia local, inclusive empregando pessoas e utilizando fornecedores locais. Tá, pessoal? Então a gente finaliza a nossa primeira aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, manda um e-mail para cá